Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Quarto domingo do tempo pascal, 21 de abril de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um dia na graça de Deus. Hoje, a igreja celebra também como santo do dia, Santo Anselmo. Daqui a pouquinho vamos conhecer um pouco da sua história, mas iniciemos com uma frase dele, que pode sim nos inspirar. Santo Anselmo escreveu o seguinte, abre aspas, foge um pouco das tuas ocupações. Esconde-te um instante do tumulto de teus pensamentos. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. Fecha aspas. Hoje quero mandar um super abraço para um casal que estimo muito. Eles moram em Jaguapitã, aqui pertinho de Londrina. E fui muitas vezes na casa deles. É a dona Francisca Carrara e o seu Valdemar. Obrigado pela companhia de todos os dias. Deus abençoe vocês sempre. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos na comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Amém. João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o anúncio solene, eu sou o bom pastor, do versículo 11, Jesus esclarece as anteriores alusões à sua missão pastoral. Ele realiza plenamente as promessas do Antigo Testamento, Jeremias capítulo 3, 23, Salmo 23, entre as quais o oráculo de Ezequiel 34, de 1 a 25, tem um papel primordial. Na parte final desta passagem de Ezequiel, Deus promete o pastor definitivo da linhagem de Davi, o Messias que reinará sobre Israel. Ezequiel capítulo 34. A expressão dar a alma pelas ovelhas, dar a vida pelas ovelhas, indica o dom da própria vida, o dom supremo de Jesus para salvar a humanidade que ele ama. Jesus tem pleno domínio sobre a sua vida e pode deixá-la como uma peça de roupa, João capítulo 13, para recolocá-la quando quiser, versículo 8. Ele é o Senhor da vida e da morte. O mercenário, o trabalhador remunerado, não expõe a sua vida ao perigo para salvar o rebanho que não é seu. Os líderes de Israel
Comportavam-se como mercenários, como ladrões e salteadores, como lobos que destroçam e matam. Por isso Deus arrebatará suas ovelhas da sua boca. Ezequiel 34, versículo 10. O conhecimento de que Jesus fala nessa passagem deve ser entendido no sentido bíblico como uma troca de amor profundo. Não consiste numa noção intelectual, mas numa compenetração no ser da pessoa conhecida. O bom pastor Jesus ama o seu rebanho como ama o seu Pai. O pensamento do bom pastor se dirige também às ovelhas que não são do recinto judaico. Também elas serão conquistadas para o seu amor e assim toda a humanidade se tornará um só rebanho sob a guia do único e verdadeiro pastor que Jesus quer salvar, não apenas os judeus, mas toda a humanidade. Com a conversão dos pagãos ao Evangelho, as barreiras entre as duas cercas do mundo, a dos judeus e a dos outros povos, são rompidas para formar um único povo de Deus. Ele, o Cristo, é a nossa paz, aquele que fez dos deuses dois um só povo, derrubando o muro de separação que havia entre eles. Efésios capítulo 2, versículo 14. A unidade do gênero humano é realizada pela morte de Jesus na cruz. Ele morreu para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos. João capítulo 11. O Pai ama o Cristo porque dá a vida em benefício do seu rebanho. Jesus é sempre obediente à vontade do Pai até a sua morte na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A morte de Jesus, portanto, não encontra sua explicação última na violência e no ódio dos homens, mas é um acontecimento salvífico do desígnio divino, livremente aceito por Cristo. Ele entrega a sua vida e depois a retoma, segundo o comando do Pai. Jesus alude claramente ao seu poder divino de ressuscitar dos mortos. A morte e a ressurreição representam o ápice da vontade do Pai para com o Filho. João capítulo 14. A passagem do Evangelho de hoje sublinha o amor terno e profundo do bom pastor pelas suas ovelhas. O conhecimento mútuo entre o pastor e as ovelhas mostra um amor concreto e forte, uma relação íntima entre pessoas. Como eu disse no início, hoje a igreja celebra Santo Anselmo, bispo de Cantuária e doutor da igreja. Ele nasceu em Aosta, Piemonte, norte da Itália, em 1033. Sua família era rica e nobre. Sua mãe faleceu quando ele tinha 15 anos. Seu pai, que era conde, lhe projetara uma brilhante carreira e não permitiu que se tornasse religioso quando o filho manifestou esse desejo. E assim, até os 20 anos, com mansidão e docilidade, permaneceu em casa. Mas, para seguir sua vocação religiosa, Anselmo teve que fugir sem nada levar. O relacionamento com o pai já não era bom, uma vez que ele buscava somente a vida mundana e a queria impor ao filho. Viajou para Borgonha e chegou até a Normandia, onde conheceu o monge beneditino Lanfranc, abade do mosteiro de Bec, que o levou a conhecer melhor a Jesus. Orientado por ele, fez-se também beneditino e formou-se em teologia. Em 1063 foi nomeado prior, depois que seu mestre e amigo foi indicado para arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Como prior, Anselmo escreveu o Monologium, meditações sobre as razões da fé, oferecendo as provas metafísicas da existência de Deus, e o Proslogium, sobre a fé que busca a inteligência, ou a contemplação dos atributos de Deus, duas obras importantíssimas para a filosofia e a teologia. Também redigiu os tratados sobre a verdade, a liberdade, a origem do mal e a arte de raciocinar. Em 1078 foi eleito abade, promovendo uma grande reforma monástica que influenciou não apenas o ambiente religioso, mas também o acadêmico e o secular.
Isto porque os seus escritos, grandes em quantidade e qualidade, tiveram ampla penetração. De fato, é considerado o fundador da ciência teológica do Ocidente, pai da escolástica, sucessor de Santo Agostinho e precursor de São Tomás de Aquino em metafísica. Defendia que a razão humana tinha capacidade para investigar os mistérios divinos. Defendeu a Imaculada Conceição e desenvolveu seu famoso argumento ontológico sobre a existência de Deus. Resumidamente, se temos a ideia de um ser perfeito e perfeição absoluta existe, logo o ser perfeito, Deus, existe, e a existência em si é constitutiva dele. Este é um argumento a priori, ou seja, que se deduz anteriormente a qualquer prova oferecida depois, que nós chamamos de a posteriori. Daí, consequentemente, a essência da redenção achava-se na união do indivíduo com Cristo na Eucaristia, sendo o batismo o início necessário para esta união. Falecendo Lanfranci, Anselmo foi eleito para o seu lugar como arcebispo primaz da Inglaterra, em Cantuária, isso em 1093. Lá sofreu a perseguição dos reis Guilherme, o Vermelho, e Henrique I, cujas políticas eram contrárias ao catolicismo. Foi banido 2 vezes, a primeira para Campania, na Itália, onde ficou algum tempo por questões de saúde e onde finalizou a obra Cur Deus Homo, talvez o mais famoso tratado sobre a encarnação de Cristo. Mas, voltando à Inglaterra, sua mansidão e argumentos pacíficos acabaram por convencer os inimigos e alcançar os seus objetivos. Faleceu em Cantuária com 76 anos em 1109. Foi declarado doutor da Igreja por sua grandiosa produção teológica e literária. Oremos. Senhor Deus, de conhecimento perfeito, que nos destes a razão para conosco se comunicar, concedei-nos, por intermédio de Santo Anselmo, o gosto pelo saber, que leva a vós, e ainda mais a humildade que ele viveu, para que entendamos que só pela fé bem orientada poderemos viver o vosso amor e vontade, na mansidão da alma, que soube intrepidamente tudo abandonar para estar só convosco. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e amanhã a gente se encontra por aqui.